Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o departamento médico do Grêmio que está lotado. E claro que isso tem consequências diretas no jogo da quinta-feira contra o Bahia, com o Grêmio tendo mais desfalques ainda do que normalmente, por vezes, o Renato poderia preservar jogador. Agora é questão de departamento médico lotado e é sobre isso que a gente vai falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações do vídeo. Vamos lá então, deixa eu começar por dois jogadores que neste momento o torcedor tem mais curiosidade, porque sabe que não pode contar com eles, tá? Leonardo Gomes, que acabou tendo cirurgia para reconstrução do ligamento do joelho direito, ele tinha uma previsão de volta na metade do ano, por isso que muitos de vocês estão perguntando aqui no canal. E ele realmente já está treinando, está retomando os treinamentos, mas não tem previsão ainda de ficar à disposição para o Renato Portaluppi para poder concentrar e jogar. Outra situação que também foi de ligamento de joelho e também de joelho direito, o Michel, volante que estava emprestado para o Fortaleza, ele acabou, quando teve a lesão, operando, voltando para se recuperar no Grêmio, mas é um jogador que a previsão de volta é só em janeiro do ano que vem, é um caso um pouco mais demorado. Então esses dois é mais por curiosidade, porque muitos de vocês estavam me perguntando aqui no canal e quando a gente faz live também sempre a galera perguntava sobre essas duas situações. Léo Gomes e Michel, então, são jogadores que não têm uma previsão de volta imediata. O Léo Gomes já no retreinamento e o Michel voltando apenas em janeiro do ano que vem. Bom, vamos lá então. Deixa eu começar pelo Guilherme Guedes, tá? O Guilherme Guedes teve uma lesão muscular na coxa esquerda, que iniciou, na verdade assim, o departamento médico do Grêmio não se pronunciou sobre que grau de lesão teve o Guilherme Guedes. O Guilherme Guedes sentiu um desconforto que foi tratado como uma contratura, mas o Guilherme Guedes já está afastado do grupo do Grêmio há mais ou menos 35 dias. Então realmente já começa a despertar uma certa curiosidade, um certo interesse. O que está acontecendo que ele não consegue voltar? Garoto ainda, é uma lesão parecida, porque é lesão muscular com aquela que o Jean-Pierre teve. Claro que o Jean-Pierre ficou afastado do time do Grêmio seguramente mais de 3 meses, né? Porque ele tinha machucado em setembro, aí você pega outubro, novembro, dezembro, janeiro, cerca de 4 meses ele ficou afastado. Mas o Guilherme Guedes, portanto, ele não tem ainda uma previsão de volta. Tá? Ele já está retomando os trabalhos, mas ele ainda não tem uma previsão de volta desse desconforto muscular. Deixa eu aproveitar, inclusive, já que eu citei aqui o Jean-Pierre, e falar sobre o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 1, e este grau 1 normalmente deixa o jogador afastado entre 30 a 40 dias, então deve ser mais ou menos o prazo que o Jean-Pierre vai ficar afastado. Bom, o Jean-Pierre viajou, ele está com a delegação que hoje ainda está em Goiânia e que na quinta-feira joga contra o Bahia em Salvador. E muita gente me perguntou ontem ao longo do dia nas redes sociais e aqui no canal também, mas já por que ele viajou machucado? Primeiro porque não se tinha certeza que ele estava lesionado, né? Ele tinha um desconforto muscular, aí ele acabou sentindo ainda um incômodo logo que chegou em Goiânia para o jogo contra o Atlético Goianiense. Ele fez um exame de imagem, foi diagnosticada essa lesão muscular de grau 1, por isso que ele não jogou contra o Atlético Goianiense. Ah, mas por que ele não voltou para Porto Alegre? Ele continua com o grupo que vai para Salvador jogar quinta-feira contra o Bahia, porque trata-se de um voo fretado. Então ele continua fazendo tratamento, vai normalmente com os jogadores e depois ele volta normalmente no voo fretado que fez Goiânia, Salvador e depois volta para Porto Alegre. Então o Jean-Pierre fica afastado mais algumas rodadas, grau 1, geralmente entre 30 e 40 dias para voltar. Eu até anotei aqui, tem mais 3 casos para falar com você específico aqui, tá? Vitor Ferraz, Maicon, e eu quero falar também do PP. Por que eu tô colocando essa situação desses 3 jogadores, tá? O PP é uma contratura muscular, até anotei aqui, tô olhando pro lado justamente para não esquecer do que tratar com você sobre isso. É uma contratura muscular na coxa esquerda. O PP, ele tinha sentido, aí ele joga novamente na partida contra o Sport, ele faz o gol até do Grêmio, né? Porque o Sport fez 2-1 no Grêmio e o gol do Grêmio foi do PP. E o PP, quando chuta fazendo o gol, ele naturalmente manifesta de novo que ele acabou sentindo a dor. Então, naturalmente, é uma contratura, ele deve ficar não, ele já não jogou contra o Atlético Goianiense e ele também não joga contra o Bahia.
Para fechar, Maicon e Vitor Ferraz. Olha só a lista que eu botei aqui. Ó. Eu falei de Leonardo, de Michel, do Guilherme Guedes, do Vitor Ferraz, do Maicon, do PP e do Jean-Pierre. 7 jogadores, sendo que 2, né, o Leonardo e o Michel, é muito mais curiosidade para poder responder para vocês que estão perguntando no canal e nas minhas redes sociais. Mas vamos fechar então com o Maicon e com o Vitor Ferraz. Esses 2 jogadores têm dores musculares. Não é considerado uma lesão. Não tem nenhum tipo de contratura. É realmente carga. O Vitor Ferraz ficou afastado há algum tempo, né? Quando ele voltou, ele fez 2 partidas e nessas 2 partidas ele sentiu a sobrecarga, dor muscular. Este não viajou para Goiânia com a delegação, então ficou fora do Atlético Goianiense, fica fora também contra o Bahia. Mesma situação do Maicon, que juntamente com o PP foram os 3 jogadores aí, Maicon e Vitor Ferraz e PP, que ficaram em Porto Alegre, não enfrentaram o Atlético Goianiense e não vão jogar contra o Bahia em Salvador. Senhores, eu me preocupo muito com a questão do Jean-Pierre, né? Porque o Jean-Pierre é um jogador que vai fazer muita falta, porque se o Grêmio não tem neste momento o Maicon e o Grêmio não tem neste momento o Jean-Pierre, naturalmente é como se o Grêmio tivesse perdido o cérebro do time, porque você tem no Jean-Pierre e no Maicon as 2 soluções técnicas e que podem viabilizar as situações de jogo para o Grêmio. Não tendo esses jogadores fica um pouco mais complicado. Tá bom, galera? Passei rapidinho aqui só pra gente trocar essa ideia e eu atualizar vocês aí do departamento médico do Grêmio, que neste momento está lotado de jogadores. E claro que eu volto na sequência pra gente falar um pouco mais, para especificar e tentar encontrar o que pode ser a solução do Grêmio contra o Bahia. Porque além desses jogadores que estão fora por lesão, não vamos esquecer que contra o Bahia também não joga a dupla titular de zagueiros do Grêmio, Kahneman e Jeromel. Mas eu falo sobre isso na sequência, tá bom? Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco.